Está no ar Bela News, o jornal que traz as notícias do mundo todo para você. Bom dia a todos os adventistas que nos assistem hoje, da Igreja do Bela Vista, em Chapecó. Eu sou Isadora e estou aqui em Minnesota, nos Estados Unidos, com a Mai, que vai contar pra gente um pouco sobre o relato missionário dela. Eu confesso, Mai, que já conheci sua história, já li sua carta, achei muito emocionante particularmente. E eu queria que você contasse para nós, então, como que foi esse seu encontro com Deus? Como foi essa sua mudança de vida? Bom, na verdade, o meu encontro com Deus demorou um tempinho para acontecer, né? Porque quando eu nasci, os meus pais morreram. Então eu logo fui adotada por uma família que não me amava. E eles sempre deixaram isso muito claro. Sempre falavam que não gostavam de mim ou que eu não fazia as coisas direito. Então eu morava na selva do Laos e eu ajudava a minha família como podia. Eu saía para procurar comida ou para cortar lenha. Mas, além de tudo isso, a minha vida era muito difícil, porque lá no Laos as casas não é como eu tenho hoje ou como a gente vê hoje. Não era de madeira, nem de tijolos, elas eram feitas de folhas e galhos. Então era muito difícil. Eu lembro que o que a gente mais tinha medo na nossa aldeia era dos soldados que vinham atrás, como eu vou te falar, dos traidores. Então a gente tinha sempre muito medo disso. E uma noite, eu não lembro onde eu estava, mas eu sei que eu tinha saído na floresta e eu comecei a ouvir tiros. E eu voltei correndo para a aldeia e quando eu vi, tinha milhares de pessoas assim, mortas, caídas, gritando muito. E eu não sabia o que fazer. Então eu peguei a minha irmã menor naquela época, a Kia, e saí correndo com ela pra dentro da floresta e a gente correu muito, até não escutar mais nada, até não ouvir nenhum tiro. Então eu deixei ela lá num lugar seguro e fui procurar comida. E, eu lembro assim que a gente teve que comer naquele dia argila, uma argila molhada, só para encher o estômago, que não tinha o que comer. Então a gente estava andando muito assim, e eu lembro que a gente encontrou outras crianças que também estavam fugindo. Então a gente pediu para que todo mundo ficasse junto, sabe? E a gente continuou andando assim, para ver se a gente parava em algum lugar. E Mai, quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Eu acho que na época eu devia ter uns 11 anos. Eu imagino que não deve ter sido fácil, né? Você com 11 anos, liderando um grupo de crianças, né? Porque eram crianças, né? Você também era criança. Como que foi liderar esses pequenos adultos, né? Essas criancinhas? Fácil não foi, né? Porque eu lembro que a gente precisava sempre ficar juntos e no meio de tanto medo, de tanto desespero. Mas era o que era necessário no momento, não tinha muito o que pensar ou planejar. Então, um dia, enquanto a gente andava, eu me lembro que a gente encontrou um grupo de pessoas. E aquelas pessoas me contaram que estavam indo para um acampamento de refugiados na Tailândia. E a Tailândia fica logo depois da fronteira. Então eu disse para que todo o grupo ficasse junto e que a gente seguisse essas pessoas. Mas a gente não percebeu que no caminho tinha soldados escondidos. E quando a gente passou, eles começaram a atirar sem parar, assim. E eu lembro do barulho dos tiros, assim, como se fosse agora, sabe? E eu acho que pela primeira vez na minha vida, eu falei com Deus. Porque eu sempre ouvi falarem dele como o criador do universo, mas nunca soube de um contato pessoal com ele. Então naquele momento eu gritei na selva, sabe, Senhor, e tudo se silenciou, assim, como se fosse um milagre. Os soldados adormeceram e a gente não ouviu mais nada. E eu corria atrás das crianças, eu gritava para que elas corressem mais rápido e eu tentava, assim, aflita,
escutar algum barulho, eu olhava para os lados procurando alguma coisa e não se ouvia mais nada. Os soldados simplesmente se silenciaram. Assim. Então, foi esse o meu primeiro contato com Deus. Assim. E vocês conseguiram cruzar as fronteiras? Sim, a gente conseguiu e foi maravilhoso. Tá no acampamento foi como se sentir no paraíso. Assim. E eu lembro que lá, eu era do povo Hmong, né? Então lá eu encontrei muitas pessoas também refugiadas e como eu sempre me interessei muito pelas coisas espirituais, eles me convidaram para ser uma xamã. Não sei se vocês sabem, mas xamã é um líder espiritual que conversa com espíritos e que tem o poder de curar. Como eu sempre me interessei por espiritualidade, assim, eu aceitei e eu fui me tornando cada vez melhor. Assim. E eu me casei lá no campo e tive filhos, mas o meu marido morreu. Então isso me fez ter uma ligação muito forte com o ser xamã, assim, porque eu podia falar com meu marido, eu podia ter um contato com ele, sabe? E as pessoas me admiravam muito por isso, assim. Então foi uma época difícil, assim, mas que eu me tornava importante lá. Né? Então foi com a morte do seu marido que você se aproximou mais das coisas religiosas, isso, né? É. E como é que você veio parar aqui em Minnesota, nos Estados Unidos? Então, por mais que o campo era um lugar bom quando a gente chegou, a gente já estava cansado daquela vida, eu não tinha mais o meu marido e os meus filhos estavam crescendo, então a gente pensou que a gente precisava vir para um lugar melhor. Então a gente veio pra cá e quando eu cheguei nos Estados Unidos eu continuei com o povo Hmong e eu continuei praticando aquela espiritualidade, né? Eu ainda era uma xamã, até eu ficar muito doente. Eu cheguei aqui e eu comecei a ficar muito doente mesmo, mas não era uma doença assim que se podia curar logo. Os médicos já estavam falando pra mim que não tinha mais solução. Então eu estava tão triste, eu lembro que eu estava na cama, eu não comia, eu não falava, eu não conseguia me mover. E foi aí que pela segunda vez eu conversei com Deus e eu reconheci o poder dele. E então eu fiz uma das orações que eu nunca vou esquecer na minha vida. E eu falei, Senhor do céu, salve-me agora como o Senhor me salvou na selva do alto. E por um milagre, novamente, eu comecei a melhorar e os médicos vinham falar pra mim que só podia ser um milagre, não tinha como curar a minha doença, então comecei a melhorar, a progredir e logo depois que eu saí no hospital, um dia eu estava andando e um pastor e a esposa dele, da Adventista, me convidaram para assistir aos cultos, né? E eu fui. E eu nunca mais saí de lá. Então eu conheci Deus naquele lugar. E assim, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não sou uma pessoa estudada, mas o que eu tenho maior orgulho de falar é que hoje eu sou chamada... Eu não sou mais uma xamã, posso ser chamada filha de Deus. E o meu maior orgulho é poder falar do poder dele para as pessoas. Então hoje isso é o que alimenta a minha vida e a minha alegria, né? E qual é o seu maior desejo hoje? Porque uma vez era fugir da selva do Laos, né? E hoje? Qual é o seu maior desejo? Com certeza, hoje o meu maior sonho assim, é que o povo Hmong conheça Deus. Que eles abandonem as práticas espirituais deles e conheçam a verdade, né? Conheçam aquilo que é mais real. Com certeza, esse é o meu maior desejo. E Mai, nessa manhã, muitos adventistas na igreja de Chapecó estão assistindo ao teu testemunho. Com certeza, algumas estão se emocionando. E, enfim, tu teria alguma mensagem para deixar essas pessoas, esses adventistas, assim como... Claro, Bem, eu acho que eu tenho que dizer para todos vocês que estão me ouvindo hoje, adventistas ou não, sobre o poder de Deus. Assim, eu acho que quando você tem um problema e você acha que não vai conseguir,
você precisa entregar a sua vida para Ele. Acredite e confie. Porque quando a nossa vida está na direção de Deus, é impossível continuar indiferente. Tudo muda e a gente só consegue entender isso quando a gente tem essa experiência com Ele. Deus é incrível e Ele quer cuidar de você. Ele quer fazer diferença na sua vida, mas Ele só faz isso se você deixar. E Ele faz isso aos poucos. Então confie nele, acredite nele e deposite toda a sua fé. Isso que eu digo a você, irmão que está na igreja de Chapecó. Que Deus abençoe você.